Meca, uma joia do deserto árabe, pulsava com a vida e a diversidade de suas gentes. As caravanas de comerciantes se moviam incessantemente, trazendo especiarias, tecidos e outros tesouros de terras distantes. As ruas eram preenchidas por risos e conversas, enquanto os moradores das tribos Quraysh, Hashim e outras interagiam em uma vibrante tapeçaria cultural. No centro da cidade, a Kaaba se erguia majestosa, um santuário sagrado que atraía peregrinos de todos os cantos. Entre os habitantes de Meca, um homem se destacava: Maomé, conhecido por sua sabedoria e integridade. Seus olhos, profundos e pensativos, observavam o mundo à sua volta, e sua mente fervilhava com questionamentos sobre a injustiça social que permeava a sociedade. Ele frequentemente se retirava para as montanhas ao redor, buscando clareza em meio ao barulho da vida cotidiana. A solidão da caverna de Hira, seu refúgio preferido, proporcionava a serenidade necessária para contemplar o significado da vida e seu propósito. À medida que o sol se punha, tingindo o céu de laranja e roxo, Maomé sentia um chamado profundo, como se as estrelas acima conspirassem para guiá-lo em sua jornada. Sua compaixão pelos menos favorecidos o motivava a sonhar com um futuro onde a justiça e a equidade reinariam. Era uma visão que, embora distante, começava a germinar no coração de alguns de seus conterrâneos. A história de Maomé estava prestes a se entrelaçar com a de sua cidade e seu povo, moldando o destino de Meca de maneiras que ninguém poderia imaginar. Os dias se passavam e a inquietação de Maomé crescia. Ele sentia que sua alma clamava por um propósito maior. Uma noite, enquanto meditava sob a luz suave da lua, uma voz ressoou em sua mente, clara e poderosa. Era o chamado divino, um convite a transmitir uma mensagem de justiça, igualdade e compaixão. As palavras que ecoavam em seu coração eram urgentes, e ele sabia que não poderia ignorá-las. Reunindo coragem, Maomé começou a compartilhar sua visão com os amigos mais próximos e familiares. A primeira a apoiá-lo foi sua esposa, Khadija. Com seus olhos cheios de compreensão e amor, ela encorajou-o a seguir seu coração. "Você é um homem íntegro, Maomé", disse ela. "Se esta mensagem é verdade, devemos abraçá-la. O mundo precisa de esperança." À medida que suas palavras se espalhavam, um pequeno grupo de seguidores começou a se formar. Abu Bakr, um amigo de longa data, destacou-se entre eles, reconhecendo a sabedoria e a verdade na mensagem de Maomé. Juntos eles discutiam as injustiças que cercavam a vida em Meca, a exploração dos pobres, as divisões entre as tribos e a falta de compaixão. No entanto, nem todos estavam dispostos a ouvir. Alguns viam as palavras de Maomé como uma ameaça ao seu poder e privilégio. Os líderes da tribo de Quraysh começaram a sussurrar, observando com desdém o movimento que estava se formando. Maomé, porém, permaneceu firme em sua convicção, guiado pela certeza de que sua missão era maior do que qualquer oposição. O chamado havia sido dado, e com ele, uma chama de esperança começou a arder em Meca, embora a sombra do conflito estivesse prestes a se aproximar. O boicote. O tempo passou e a mensagem de Maomé começou a ressoar nas ruas de Meca. Cada dia mais pessoas se reuniam para ouvir suas palavras de justiça e compaixão, atraídas pela esperança que ele oferecia. No entanto, à medida que o número de seguidores crescia, também aumentava a preocupação entre os líderes da tribo de Quraysh. Eles viam em Maomé uma ameaça a seu controle e influência sobre a cidade. Em uma reunião secreta, os líderes da tribo discutiram as consequências do crescimento do movimento de Maomé. "Não podemos permitir que isso continue", disse um deles, seu rosto marcado pela ira. "Se permitirmos que essas ideias se espalhem, nossa autoridade será destruída." Após intensas deliberações, decidiram que a única solução era impor um boicote econômico. Em uma manhã quente e ensolarada, os habitantes de Meca acordaram para uma nova realidade. Cartazes foram afixados nas ruas, e os mercadores eram instruídos a não comercializar com Maomé e seus seguidores. O boicote rapidamente se espalhou, envolvendo não apenas os que aceitavam a mensagem, mas também suas famílias. A atmosfera em Meca começou a mudar. As ruas, antes cheias de risos e conversas, tornaram-se sombrias. A fome e a escassez começaram a afetar até mesmo os mais afluentes, que se viam obrigados a escolher entre apoiar Maomé ou preservar suas riquezas. As famílias, agora divididas, enfrentavam um dilema angustiante.
Maomé observou o impacto devastador do boicote em seus seguidores. As crianças choravam por comida, e as mães, antes confiantes, agora carregavam a tristeza nos olhos. A cada dia, a situação se tornava mais difícil, e os sussurros de dúvida começaram a se espalhar entre os seguidores. Alguns se questionavam se a luta valia a pena, se a esperança de um futuro melhor ainda existia. Mas em meio a essa escuridão, a determinação de Maomé permanecia inabalável. Ele convocou seus seguidores para um encontro, decidido a reforçar a importância de sua missão. "Estamos juntos nessa luta", disse ele, sua voz firme e cheia de compaixão. A cidade de Meca, outrora vibrante, agora se tornava um reflexo sombrio de seu passado. As lojas antes cheias de mercadorias estavam vazias, e as mesas dos restaurantes permaneciam desertas. O boicote imposto aos seguidores de Maomé havia causado uma escassez severa de alimentos. Famílias que antes viviam confortavelmente agora lutavam para sobreviver, e a dor da fome tornou-se uma realidade palpável. Os ecos de risos infantis desapareceram das ruas, substituídos pelo som de estômagos roncando. As crianças, que eram a esperança do futuro, olhavam com olhos famintos para os poucos pedaços de pão que restavam em casa. As mães, com seus corações partidos, tentavam confortá-las, mas mesmo as palavras de esperança eram cada vez mais difíceis de encontrar. A solidariedade, no entanto, começou a brotar entre aqueles que se encontravam em situação semelhante. As famílias se uniram em um esforço para compartilhar o que tinham. Aqueles que ainda tinham alguma comida faziam fila para ajudar os que estavam em pior situação. As janelas das casas eram abertas e sussurros de apoio passavam de uma casa a outra, como um fio invisível de compaixão que unia a comunidade. Maomé, ciente da dor que seus seguidores enfrentavam, organizou reuniões para discutir maneiras de enfrentar a crise. Ele incentivou a troca de recursos, a criação de jardins comunitários e a ajuda mútua. "Quando um de nós sofre, todos sofremos", dizia ele, sua voz carregada de determinação. "Não podemos deixar que a fome nos divida. Nossa união é nossa força." Apesar da adversidade, a determinação e a esperança começaram a ressurgir entre os seguidores. O espírito de comunidade se tornava mais forte, e a mensagem de Maomé ressoava como um farol em meio à escuridão da fome que os cercava. O boicote em Meca se arrastava por meses, e a paciência dos seguidores de Maomé começava a se esgotar. As privações e as dificuldades diárias criaram um ambiente de tensão e ansiedade. Enquanto alguns mantinham a fé inabalável, outros se viam à beira do desespero, questionando a validade da mensagem e da luta. Uma noite, enquanto Maomé estava reunido com seus seguidores, um jovem chamado Abdullah, que sempre demonstrara grande fervor, levantou-se, seu rosto marcado pela angústia. "Maomé, por que devemos continuar nessa luta? A fome nos consome e nossos entes queridos sofrem. Não há luz no fim do túnel. Devemos desistir?" As palavras de Abdullah reverberaram entre o grupo. Os murmúrios de concordância surgiram, e a desilusão começou a se espalhar. Maomé olhou nos olhos de Abdullah, percebendo a dor e a frustração. Com um suspiro profundo, ele respondeu: "A verdadeira prova não é a escassez de alimentos, mas a escassez de fé. É fácil acreditar em tempos de abundância, mas a verdadeira coragem é manter a esperança quando tudo parece perdido." A resposta de Maomé acendeu uma faísca de reflexão nos corações presentes. Ele continuou a falar, lembrando-os das dificuldades enfrentadas por profetas antes dele, das provações que forjaram seu caráter e sua fé. "Nossa luta não é apenas por nós mesmos, mas por um mundo mais justo. Se desistirmos agora, teremos perdido não apenas nossas vidas, mas também nossa dignidade." Mas a provação se intensificou. Um dia, enquanto a cidade enfrentava outra onda de calor escaldante, uma notícia chocante chegou. Um dos seguidores de Maomé, um homem chamado Yassir, havia sido atacado por membros da tribo de Quraish. A brutalidade do ato despertou um novo nível de temor e raiva entre os que lutavam por justiça. Maomé, ao ouvir a notícia, sentiu o peso do desespero se intensificar. Ele se reuniu com seus seguidores para discutir o ocorrido. "Esta é uma chamada à ação", disse ele, seu tom grave. "Devemos nos unir mais do que nunca. A opressão que enfrentamos não pode nos quebrar. Temos que continuar lutando pela verdade e pela justiça." O grupo, mesmo em meio à dor e à tristeza,
começou a sentir um renovado senso de propósito. A provação que enfrentavam se tornava um chamado à resistência, e a chama da determinação acendia novamente, prometendo que a luta pela justiça estava longe de terminar. Com o espírito renovado após a tragédia que atingiu Yassir, os seguidores de Maomé começaram a se mobilizar. As ruas de Meca, antes silenciosas e opressivas, agora se tornavam o cenário de um renascimento de vozes e reivindicações. Os sussurros de descontentamento se transformaram em gritos de resistência, ecoando entre as paredes de pedra da cidade. Maomé, percebendo a nova onda de determinação, convocou uma reunião no local, onde antes havia feito seus discursos de esperança. Centenas de pessoas se reuniram, e a atmosfera era carregada de emoção e expectativa. Ele subiu em uma pedra elevada, olhando para as multidões que se reuniam. Seus olhos brilhavam com paixão enquanto falava. Estamos aqui por uma razão. A opressão que enfrentamos não é apenas contra nós, mas contra a verdade e a justiça. A injustiça que permeia Meca deve ser desafiada. A multidão, energizada por suas palavras, começou a gritar em uníssono, expressando sua indignação. Justiça para os oprimidos. Ninguém deve sofrer em silêncio. A fervorosa demonstração fez com que alguns comerciantes hesitantes repensassem suas posições, percebendo que se opor a Maomé significava ir contra a vontade do povo. Mas o poder das palavras de Maomé não passou despercebido pelos líderes da tribo de Quraish. Em uma tensa reunião, os líderes discutiram a situação alarmante. Não podemos permitir que essa rebelião cresça, disse um dos líderes, seu rosto endurecido. Se deixarmos que isso continue, perderemos nossa influência sobre Meca. Em resposta, decidiram aumentar a repressão. Novas ameaças foram feitas, e os líderes da tribo começaram a espionar os seguidores de Maomé. A repressão se intensificou, mas em vez de calar as vozes, isso apenas alimentou a chama da resistência. Maomé continuou a inspirar seus seguidores, organizando encontros e criando uma rede de apoio entre os grupos mais vulneráveis da cidade. A união entre com a resistência crescendo nas ruas de Meca, os líderes da tribo de Quraish se reuniram em uma câmara escura, longe dos olhares curiosos da cidade. O clima era tenso, e a preocupação estava estampada nos rostos de cada um deles. Eles sabiam que a situação estava se tornando insustentável e que a determinação dos seguidores de Maomé era mais forte do que nunca. Um dos líderes, Abu Sufyan, um homem astuto e influente, levantou-se. Precisamos agir antes que seja tarde demais. O que estamos vendo não é apenas um desafio à nossa autoridade, mas um movimento que pode espalhar-se como fogo entre as tribos. Se não fizermos algo, perderemos o controle de Meca. Os outros líderes concordaram, a preocupação refletida em seus olhos. Devemos intensificar a repressão, sugeriu outro. Ameaças, torturas, qualquer coisa que faça com que esses seguidores de Maomé sintam medo. Não podemos permitir que isso cresça. A conversa tomou um rumo sombrio, com planos sendo feitos para silenciar Maomé e seus seguidores de uma vez por todas. No entanto, um jovem líder, Al-Walid, expressou suas reservas. A opressão pode levar a mais revolta. O povo pode se unir contra nós. Devemos encontrar uma abordagem diferente. Propor um diálogo, talvez, e tentar trazer Maomé de volta para o nosso lado. Mas sua sugestão foi recebida com desdém. Você é ingênuo, Al-Walid, retrucou um dos líderes mais velhos. Maomé não está interessado em diálogo. Ele quer mudar tudo o que construímos. Com a decisão de reprimir qualquer forma de resistência, os líderes da Quraish saíram da reunião determinados, um plano sombrio em mente. O futuro de Meca estava em jogo, e a tensão estava prestes a explodir em um confronto inevitável. A tensão em Meca alcançou um ponto crítico. Os líderes da tribo de Quraish, determinados a manter sua autoridade, intensificaram a repressão aos seguidores de Maomé. A cidade, que já era um campo de batalha de ideias e crenças, estava prestes a se transformar em um verdadeiro campo de confronto. Uma manhã, enquanto os seguidores de Maomé se reuniam na mesquita de Al-Haram para discutir seus próximos passos, um grupo de guerreiros da Quraish apareceu, armados e prontos para confrontá-los. O ar estava carregado de medo e tensão, e a atmosfera que antes era de esperança agora se tornava pesada e sombria. O líder dos guerreiros, Umayya, um homem conhecido por sua brutalidade, gritou para a multidão: "Vocês são hereges.
Sua ousadia de desafiar a nossa tribo não ficará impune. Este é o fim da sua resistência. Os seguidores de Maomé, embora temerosos, não recuaram. Maomé, percebendo a gravidade da situação, levantou a mão para pedir calma. Ele se adiantou olhando firmemente nos olhos de Umayyah. Viemos em busca de justiça e paz, não de conflito. A violência não resolverá nossos problemas. Estamos aqui para lutar pela verdade e pela dignidade humana. Mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Os guerreiros avançaram, e o confronto se tornou inevitável. A luta começou, e gritos de dor e raiva ecoaram pelas ruas. Os seguidores de Maomé, embora em menor número, lutaram com uma força que refletia suas crenças, enquanto os guerreiros da Quraysh, impulsionados pela ira e pelo medo da perda de poder, atacavam impiedosamente. No meio do caos, os rostos de crianças e mulheres se tornaram visíveis, algumas delas observando aterrorizadas da distância, enquanto outras tentavam proteger seus familiares. A luta se intensificou, e o som de metal contra metal ressoava como um lamento profundo pela cidade. Maomé, vendo seus seguidores sendo derrotados, sentiu a angústia se transformar em determinação. Ele gritou: resistam, lutem pela verdade, lutem por aqueles que não podem lutar. Com essa determinação renovada, os seguidores de Maomé se uniram, suas vozes ecoando em um grito de resistência, e o conflito se tornou mais do que uma batalha física. Tornou-se um símbolo de esperança e determinação pela mudança que todos desejavam ver em Meca. Aproveite para curtir o vídeo, compartilhar seus pensamentos nos comentários e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio.